Mais um Rabo de Saia na sua casa. É um prazer enorme estar aí com você. E hoje nós estamos aqui no Pier 54, embaixo da ponte. Acho que todo mundo já conhece aqui, né? Vocês também, acho que todo mundo já conhece. E os meus convidados vão falar hoje sobre saúde. Tudo o que você precisa saber para o verão e ainda mais. Do meu ladinho aqui está a fisioterapeuta Lohane Dielli. Tudo bom, Lohane? Tudo bom, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, ali do ladinho da Lohane, cirurgião plástico, Marcelo Evandro. Prazer tê-lo aqui, Marcelo. Para mim também, é uma honra estar aqui. Aqui do meu ladinho, Dr. Cecim, conhecido dos amiguinhos pequenininhos, pediatra, né? Tem história, né, Dr. Cecim? Muitas, vamos contar muitas hoje. Se você deixar. Ah, com certeza eu deixo. E do ladinho do Dr. Cecim, outra figura maravilhosa, especial, Dr. Oswaldo Kester. Obrigado. É um prazer estar aqui com o senhor. É um prazer renovado. Exato. Muitas histórias também, né? Pois é. E agora eu lanço aí para o nosso bate-papo. O verão chegou. É sempre problema. Seja para quem tem pouca idade, para quem tem muita idade. Todo mundo tem problemas com o verão. O que o senhor me diz, doutor Cecim? Bom, o verão é a época mais linda, né? É a época de maior saúde, é a época de maior astral, né? A endorfina vem com tudo, né? As pessoas ficam felizes. Isso, por um lado, uma felicidade, por outro lado, um descuido, porque a felicidade tira os mecanismos de defesa. As crianças, o que as crianças, a gente tem que falar para as crianças? Primeiro, né? A gente tem 3 lições para dar para as crianças crescerem bem. Comer bem, somente mamar no peito. Segundo, missão caminhar, botar as crianças de bruços a partir de 1 mês. E a terceira missão sol, botar a criança no sol a partir de 1 mês. Então, isso é a nossa missão mais importante. Quanto, né? Quanto de cada, né? A quantia certa. A quantia certa, o sol é uma coisa individual, tá? Primeiro, tá? E uma coisa que a mãe tem que perceber, quanto mais clara for a pele nossa, né, maior sensibilidade, tá? Para a praia, e protetor solar a partir do 6º mês, mas a criança pode ir para a praia e para o mar a qualquer idade. E as mães sempre perguntam, vou para a piscina ou vou para a praia? Eu digo, piscina 10, praia 1000. Então a água do mar é muito mais saudável que a água da piscina, infinitamente mais. A criança tem que entrar na água, entendeu? Bota um protetor solar, bota um chapeuzinho, bota um óculos escuro e depois fica mantendo a criança o tempo que precisar dentro da água, corpinho gelado. Sempre é o que precisa. De olho, né? E sempre com a boia. Seja na piscina, certo. Na praia, sempre com a boia. Certo. E doutor Oswaldo? Câncer de pele tá aí a 1000, né? Dizem que vai ser o pior verão dos últimos 5 anos. O sol é cancerígeno, principalmente se for usado das 10 às 16 horas. Portanto, deve ser usado antes das 10 ou depois das 16 horas. Na pele nós temos um dos cânceres mais benignos, que é o carcinoma basocelular. E um dos mais malignos, que é o carcinoma melanoma, que é o sarcoma, é o pior câncer que existe. E tem os intermediários, né, que é o carcinoma espinocelular, e tem o carcinoma basoespinocelular. Então na pele nós podemos ter um dos cânceres menos malignos, que é o basocelular, e o mais maligno, que é o melanoma, aquela exuceração preta, aquele sinal preto. E esse câncer mais maligno, na pele mais jovem, tem por exemplo, a pele mais jovem, uma pele mais velha, pessoas mais idosas têm mais propensão ao câncer ou não? Claro que tem. Quanto mais jovem, mais defesa ele tem, né? As glândulas que existem na pele, elas provocam uma barreira, um manto chamado manto hidrolipídico, que mantém a pele. Por isso, deve-se evitar de usar sabonete comum, deve-se usar sabonete líquido. E esses coidratantes, esses sabonetes coidratantes? São bons, são muito bons, né?
Então deve evitar o sol e o banho não pode ser tomado mais 2, 3 vezes por dia. A temperatura da água, também deve ser evitado banho muito quente, tipo sauna. Isso é horrível, tanto no inverno quanto no verão, que tira essa barreira que protege a pele, chamado manta ou manto, né? Hidrolipídico, né? Então usar sabonete líquido, né? Neutro e sem perfume. Olha é só. O ideal. Tá aí a dica, líquido, né? neutro, sem perfume. Pois é, doutor Marcelo. Tá aí o verão, todo mundo quer ficar bonito. É verdade. E tem cuidados, né? E tem cuidados especiais no verão. O que a senhora me diz aí do verão e cirurgias plásticas? Bom, o verão tem que ser cuidado, tanto como o Dr. Oswaldo falou, que existem muitos cânceres de pele e a gente faz a reconstrução desses pacientes. Tanto o paciente da área rural, que trabalha no campo, como o pescador nosso aqui, que está sempre em contato com o sol. Então a gente está sempre tendo que reconstruir algum paciente por conta disso. E a parte estética, bom, como o brasileiro sempre deixa perto do verão, a gente sempre tem aumentado o volume de pacientes perto da estação do verão. E tem aumentado bastante, né? Porque o Brasil já ultrapassou os Estados Unidos em cirurgia plástica. E aqui Florianópolis é... Tanto no número de pacientes como de cirurgiões plásticos. Tá aí, gente, tá. Bom, quero falar com a fisioterapeuta Lohane. Lohane, você também tem um papel muito importante dentro da cirurgia plástica, né? Antes e depois. Sim. E o verão também, né? Sim, as pacientes em si não é muito... hoje em dia eles não visam muito o pré-operatório, né, na cirurgia plástica. E é muito importante, porque a gente conhece a paciente inicialmente, a gente vai estar vendo se ela já possui algum edema anterior à cirurgia, a gente vai ver como que está o tecido dessa paciente, depois a gente pode entrar com tratamentos, a postura, orientações, né, o papel da físio é essencial também nessas orientações. Passa pela cirurgia com o cirurgião e o pós-operatório vem em consequência, tratando o quê? Cuidando tanto da cicatriz, não só apenas da drenagem linfática em si, né, que é somente para... O pessoal visa muito só a drenagem linfática e não visa o acompanhamento com cicatriz, não visa acompanhamento com tecido, com eczema. Devido ao sol, muitas pacientes às vezes acabam deixando de seguir as orientações dos cirurgiões e acabam pegando sol, onde acaba manchando porque tem o eczema, tem o roxinho e acaba prejudicando a aparência da cirurgia em si. E quando acontece isso, de surgir uma mancha, a pessoa às vezes não obedece, tem como reverter isso? Difícil, não sai. Nunca vi alguma paciente, já tive uma paciente que teve cicatriz, foi para o sol e não reverteu. Já usou ácidos, tal, bem difícil. Doutor Marcelo, quando que não se deve fazer cirurgia plástica? Tem? Quando não se deve fazer cirurgia plástica? Quando não se tem saúde nem dinheiro para fazer. Gostei disso. Porque se a gente for pensar como a estação do ano, o que o pessoal do Nordeste vai fazer? Quando? Nunca. Nunca. Né? Então, assim, cirurgia plástica, desde que se tenha saúde e dinheiro para fazer, pode fazer sempre. Porque sigam as orientações, né? Porque sigam as orientações. Eu costumo falar com a Lohane que a gente passa o bastão. Né? O paciente passa o bastão para ela avalia, passa o bastão para mim, eu devolvo para ela o bastão e depois a gente está sempre se conversando. Porque às vezes o paciente fala uma coisa para ela e não fala para mim, e vice-versa. Nós vamos agora ao intervalinho rapidinho e já voltamos.
voltando com o rabo de saia, eu tô me divertindo aqui, gente, no intervalinho a gente tá tendo um papo sobre a tal da vitamina D. Hoje em dia parece que todo mundo tem falta de vitamina D, gente. O que é isso? Vou dizer para vocês, tá? Primeiro que vitamina D é essencial para criança. Quando eu falei que aquela missão sol para o bebê, botar 30 minutos no sol, as crianças não vão para o sol, primeiro. Segundo, as crianças nossas são muito brancas. Terceiro, se acabou a vida vida na rua, ninguém mais brinca na rua, as crianças vivem dentro de casa. Então a falta da vitamina D é muito grande. Segundo, a alimentação que vem hoje, toda contaminada, a absorção de vitamina D ficou muito prejudicada. E terceiro, a quantidade de vitamina D que existia nos medicamentos antigamente e hoje estão reduzidos de 90%. Então, quem é mais antigo sabe que se tomava as ampolas de Aderogil e era uma quantidade infinitamente maior do que se toma hoje nas quantidades. E hoje se dava 1.000, 1.500, quando se dava 2.000 unidades por dia, era uma calamidade. Hoje, os pacientes estão tomando 50.000, 30.000 e está tudo bem. Inclusive, se está tentando fazer algumas doenças, entendeu? Degenerativas e outras doenças com altas doses de vitamina D, e não sabemos se daqui a alguns anos nós vamos ter uma luz muito grande. A vitamina D foi considerada o hormônio do século XXI pela revista Vogue. Lá nos Estados Unidos a minha filha me mandou ligar porque eu sou apaixonado pela vitamina D. E eu nunca me esqueço de uma criança que chegou lá, que a criança tinha os joelhos valgos, assim, aquela perna torta, né? Uhum. E a criança ia para cirurgia. E a mãe, desesperada, não queria operar a criança, e foi lá e falou: mãe, o que eu faço? Eu disse: olha, o que a gente pode fazer é fazer uma vitamina D para melhorar um pouco essa perna. E fizemos na época uma dose maciça de vitamina de Aderogil, fazemos. Depois de 6 meses, a criança desentortou a perna e não precisou mais fazer a cirurgia. Olha e foi tão interessante que depois o médico que fez aquilo, o ortopedista, foi lá no congresso e apresentou, inclusive, como se fosse dele a ideia. E a partir dali você começou a arrumar as pernas das crianças, desentortar a perna, fazer as crianças andar melhor. E a vitamina D é um bom bril, ela serve para todas as coisas na vida da pessoa. E hoje, cada vez mais, doutor Oswaldo, a vitamina D está aí, a gente vai fazer exames e lá, falta vitamina D. Daí vem a alimentação, né? Eu acho importante a vitamina D, principalmente, como disse o doutor Cecim, os alimentos hoje em dia não são os adequados, são cheios de agrotóxicos, cheios de problemas. Então, o X da vida, a alimentação das crianças hoje em dia, X bulgur, X salada, X cheese, né? Então, a vitamina D é por demais necessária, eu estou de acordo. Na década de 50, as pessoas comiam por ano 5 quilos de açúcar. Em 2000, as pessoas comem 50 quilos de açúcar. Então esse açúcar, 10 vezes maior que se come, mudou toda a flora intestinal, consequentemente mudou todo o mecanismo de absorção. Por isso que hoje está na moda o tal dos pré-bióticos. Por quê? Porque as pessoas querem realmente tentar mudar a nossa flora, a nossa microbiótica, porque ela foi toda destruída ou transformada ou alterada pela nossa alimentação durante 20 anos errada. Quando a gente, há pouco tempo, quando nos deram refrigerante, nós achamos que refrigerante é a coisa mais importante. Todo mundo tomava refrigerante, hoje se descobriu que o refrigerante é o maior veneno que tem. Mas durante décadas, mais de quase 50 anos, as famílias tomaram refrigerante, se intoxicaram daquilo ali do intestino, e ali toda a absorção foi prejudicada. Aconteceu. Pois é, doutor Evandro, e a alimentação, ela tem uma importância na preparação para a cirurgia plástica? O que o senhor me diz da vitamina D na cirurgia plástica? Na verdade, assim, como eu havia falado antes, a pessoa tem que estar saudável, né? Então, na relação de exames pré-cirúrgicos, a gente vê também, checa algumas vitaminas. Uma vez que estejam saudáveis e nos níveis aceitáveis, a gente faz a cirurgia, né? E os pacientes têm muita ânsia por estar jovem, por se sentir jovem, né? Então, assim, não só clinicamente, como cirurgicamente isso, né? Por isso, como o Dr. Oswaldo mencionou no intervalo, da ânsia do paciente se sentir melhor, né? De se sentir como há algum tempo atrás ele era, né? Isso aí tem ocorrido sempre. No seu trabalho com cirurgião plástico, o senhor tem mais correções ou são mudanças mesmo mais estética? Mais estética. Como eu faço a parte de cirurgia plástica e de transplante capilar, principalmente no transplante capilar, eu faço a checagem de vitamina A, D e E
para que a gente veja como é que o paciente está, como é que está a saúde do couro cabeludo, como é que está a testosterona desse paciente, ou a fração da testosterona, que é a dirotestosterona, né? Porque é ela que provoca a miniaturização do fio e faz cair o fio. Então a partir daí a gente vai ver se o paciente é apto a fazer esse transplante capilar ou não. Tem pessoas que também têm aquele processo na cicatrização, né, que fica aquela queloide. Como é que isso fica? Tem hipertrófica. E como é que fica isso? Tem condições de... Hoje em dia nós temos várias coisas que a gente pode evitar isso aí. Se não for pelo fato da paciente já geneticamente ou por conta da sua raça, o negro e o amarelo tem mais tendência a ter queloide. Então, assim, se não for por conta disso, a gente tem os cuidados em relação à tensão cirúrgica, né? Como é que a gente vai dar esse ponto para que não haja tensão na pele? Às vezes essa tensão na pele faz com que a cicatriz fique alargada. Então tem toda uma técnica para que a gente faça isso. E tem os hidratantes para cicatriz, tem as faixas de silicone, né? Tem as pomadinhas para ajudar na cicatrização. Então tudo isso aí contribui para que a gente tenha uma boa cicatrização esteticamente falando, né? É uma cirurgia plástica, assim, corretiva, vamos dizer, no rosto, nariz, geralmente. Todo mundo quer mudar o nariz, ninguém está satisfeito, ninguém tem um narizinho como eu. Obrigada. Então, quanto tempo mais ou menos que leva para a pessoa se recuperar, estar bem? Bom, nariz, ele ainda está em processo de cicatrização, como a maioria das cirurgias, pelo menos um período de 180 dias. Eu costumo dizer que nariz, pelo menos mais uns 2 meses, uns 8. Eu também operei meu nariz, fiz cirurgia plástica como paciente, e eu sei que durante todo esse período de até 6 meses meu nariz mudou. Mais 2 meses ainda continuou mudando. Então o nariz é uma coisa assim, dizer que daqui 1 mês o paciente vai ter o nariz perfeito como vai ser, ainda não. Ainda está em processo de mudança. E dentro da fisioterapia, da estética agora, verão, o que se pode fazer? Todo mundo quer ficar com aquele corpinho perfeito, tudo certinho. Há quanto tempo antes do verão? Porque tem que começar o preparo antes do verão, né? Sim. O correto, assim, eu me cuido muito, falando pessoalmente. Então, assim, o correto é a pessoa ter um hábito alimentar saudável, assim, uma vida ativa, exercício, atividades físicas, alimentação, ter todos os cuidados. O que as mulheres geralmente deixam, chega novembro, outubro, enlouquece. Daí começam com dietas totalmente erradas, querem fazer massagem, querem fazer academia, querem fazer tudo que não conseguiram fazer em 1 ano, ou durante uma vida. Então é um acompanhamento, as pessoas têm que fazer esse acompanhamento, ter consciência de que a alimentação é fundamental. Não é só no verão, gente. Não. Doutor Cecim, quais são as doenças mais comuns nos pequenininhos? Primeiro eu queria completar o que a Lorraine falou. Pois não. O estilo de vida, né? Eu acho que o estilo de vida tem que ser 24 horas por dia, 30 dias por mês, 360 dias. Eu concordo com o Dr. Ceci, que eu acho que todo mundo fala, e é moda, todo ano a gente escuta, projeto verão, né, Dr. Ceci? E não é projeto verão, é projeto de vida, projeto de saúde, né? Eu acho que é isso aí. Então, eu acho que assim, só antes de falar das crianças, só queria falar do ser humano de maneira geral, tá? Nesses meus 65 anos, eu quero, você pode até me ajudar aqui, eu acho que de todas as ações que você pode ter, alimentação, tá? Atividade física, medicamento, cuidado com o médico, entendeu? Contato com o sol, vitamina. Eu acho que o estilo de vida, que significa, né, o equilíbrio entre o corpo e a mente, tá? E não se estressar, é o fator mais importante. Eu acho que de tudo que eu vejo, de tudo que eu pesquiso, que eu leio, que eu vou atrás, que eu fico perguntando por que o fulano teve isso, por que o fulano morreu, por que o fulano sei o quê, por que o Jobs teve um câncer de pâncreas, por que o fulano, o que tinha no futuro, assim, todo mundo que acaba tendo uma doença mais grave, ele tem uma raiva crônica, ele tem um perdão que ele não faz, ele tem uma mágoa, ele fica perseguindo aquela coisa, cozinhando aquela coisa. Então assim, a saúde é a primeira coisa de tudo, entendeu? Às vezes não importa se o cara é muito gordo, muito magro, muito alto, muito baixo, mas a primeira coisa que ele tem que ter é
paz de espírito, entendeu? Amar, perdoar, ter uma vida saudável, olhar para cima, construir, entendeu? Então assim, isso vai fazer com que a vida dele seja mais longa, seja mais saudável. O resto tudo é destrutivo, tá? Tudo que tu quer destruir no outro vai bater, vai voltar para ti. Então assim, isso eu acho que é nosso futuro. Se nós não começarmos a conscientizar que a gente tem que ter mais ser e menos ter, nós estamos ralados. Criança, doença de criança. Então, no verão nós podemos dividir as doenças de criança de pele, do intestino, tá? Então, no intestino é gastroenterite, tá? É a criança que come porcaria, que come salgadinho, que come maionese, que come comida que está engordurada. Então, isso tudo é o que vai dar problema. Então, assim, alimentação saudável, tá? Saudável significa aquela comida feita em casa, com a mãe manuseando, entendeu? Não comer e levar coisa para praia, levar tudo que for saudável. Fruta, a vida toda, tá? Isso é intestino. Pele, então, pega no sol, muito sol vai queimar a pele, certo, doutor? Tá? Brotoeja, ficou no calor, então criança não suporta calor, criança gosta de ar-condicionado. Então, tá, entendeu? Aí, então, tem que dormir no ar-condicionado, 25 graus, bota uma mantinha em cima, não tem nada que ar-condicionado faz mal, ar-condicionado não faz mal para ninguém, tá? Aí, picada de inseto, então, prevenção de picada de inseto, usar os repelentes. Criança pode usar um repelente muito interessante, que é uma pulseira, bota do lado da base de citronela, maravilhosa. Para picada, usa o antialérgico em cima da picada. Cuidar agora da história da dengue, então cuidar com os lugares, tá? Sarna, que ele falou, sarna, principalmente quem tem contato com cachorro. Cachorro sempre tem um contato. O que é sarna? É uma coceirinha que coça, faz ferida, coça, faz ferida. A da picada não tem isso, certo? Então, mas tem coisa por aí afora, né, doutor Cecim? Aonde? Eu digo assim, tem mais e mais dicas por aí afora para as crianças e para todos nós. Mas eu queria só ouvir o doutor. Gostaria de acrescentar justamente. Em primeiro lugar, todo ser humano tem 3 idades. A idade que sai na certidão de nascimento, a idade dos cartórios, que ninguém pode evitar. A idade fisiológica, né, que é o funcionamento de todos os órgãos. E a principal, a idade mental. A idade mental é a principal. Então, corroborando com o doutor cirurgião plástico, se a pessoa tem interesse em mudar a sua aparência, se aquilo faz bem ao seu ego, deve fazer. Por que não? Agora, gostaria de perguntar à mesa qual é o nariz brasileiro mais famoso no momento. Sabe qual é o nariz? Olha, qual é o nariz brasileiro? E aí? Mais famoso? É da Glaze Hoffman. Aquele narizinho assim, tá certo? É o nariz da Glaze Hoffman, famoso no Brasil, no mundo inteiro. Né? E o que o doutor Cecim falou, eu tenho um artigo que eu escrevi há muito tempo, fruto do meu trabalho, 52 anos de medicina. O trabalho se intitula Câncer. A causa do câncer, doença psíquica, psicossomática, desculpe, câncer, doença psicossomática, claro que é o estresse, tá certo? A gente tem que evitar o estresse, alimentação, isso aí. Se a pessoa vive feliz, não guarda raiva, tá certo? Ou melhor, se extravasa, faz uma chamada catarse, tem vontade de dar um soco, dá, tem vontade de chamar um nome feio, chame, porque senão faz um araquiri. Se a pessoa não extravasa, não faz uma catarse, faz um araquiri. Sabe o que é araquiri? É o japonês que fazia um suicídio com uma Então, a vida hoje em dia é o mais importante, é o modo de viver, que você falou. Na minha experiência, em quase 100% dos casos, atrás de um câncer, eu pergunto, quando começaram os seus sintomas? E pode ver, tem uma separação de casal, tem uma falência, né, de alguma firma, assim, né, e tem alguma uma perda de um ente querido, principalmente de um filho. Eu acho que a coisa pior que pode acontecer a uma pessoa, eu acho, é a perda de um filho. É verdade, doutor. Tá? Mas... Então, câncer, doença psicossomática, na minha humilde opinião. Bom,
Infelizmente chegamos ao final, mas eu quero lembrar aqui que uma vez eu estive no consultório do Dr. Oswaldo. Eu sou muito nervosa, muito tensa, muito ansiosa, acho que é o mal do século, né? E ele me falou o seguinte: Jussara, faça uma coisa de cada vez. Também, isso, eu verdade. segui o seu conselho. E realmente hoje eu faço uma coisa de cada vez. E é tudo isso. Na realidade, resumiu tudo que nós Só falamos. para completar o que ele falou, um professor meu de histologia falou que hoje está descoberto que na mitocôndria existe a multiplicação, que a gente tem câncer o tempo todo, né? E o que ele viu? Que as pessoas felizes, a mitocôndria fica verde. Quando ela perde a cor verde, que a pessoa fica infeliz, o câncer aparece. Olha só, então vamos ficar felizes, né? Olha, eu quero agradecer a todos vocês, muito obrigada. E encerrando o programa por aqui. Até o próximo.